Vamos falar de área de atuação, então? Ai, Elisângela, você vai fazer xixi bem agora, minha filha. A psicologia é uma das profissões que mais tem áreas de atuação. Então, se você está em dúvida entre cursar psicologia ou algum outro curso, esse é um ponto muito importante que você deve considerar. Meu nome é Isadora Nicoliello. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou no 5º ano de psicologia. Não queria estar segurando o meu microfone assim, mas não temos outra opção. E eu vim pincelar com vocês as áreas de atuação de um psicólogo. Se você quiser que eu aprofunde algumas dessas áreas, comenta aqui embaixo que eu faço um outro vídeo. Primeira coisa, não me cometa a gafe de confundir abordagem com área de atuação. São duas coisas diferentes. A psicologia é uma ciência muito nova, embora as bases epistemológicas dela tenham início lá na Grécia Antiga, com Platão é bom, né? Platão e Aristóteles, que são a base do pensamento ocidental e também a base de muitas abordagens. Mas foi lá no século XIX que o primeiro laboratório de psicologia surgiu e que marcou o início, de fato, dessa ciência que nós conhecemos hoje. Então foram surgindo visões de homem e formas de intervir. Então a psicanálise vai ver, explicar e intervir de um jeito, a humanista de outro, a análise do comportamento de outro, as cognitivo-comportamentais que surgiram um pouquinho depois de outro. Então isso são formas da gente se relacionar com o nosso paciente, enxergar as questões dele e intervir, certo? Outra coisa é o contexto em que nós fazemos isso, e isso é a área de atuação. Então, por mais que ela seja uma ciência que começou lá no século XIX, foi só na década de 60, em 1962, que ela foi regulamentada aqui no Brasil. E por incrível que pareça, ela não começou como uma psicologia clínica tradicional, como a gente imagina, mas, por exemplo, no contexto da escola, no contexto de aprendizagem. E com essa regulamentação, então, as áreas foram surgindo no Brasil. Criou-se um Conselho Federal de Psicologia e um Conselho Regional de Psicologia dentro de cada estado para fiscalizar e orientar os profissionais. Então, eu estou gravando esse vídeo com base em um documento publicado pelo CFP, tá lá no site deles, eu vou deixar aqui na descrição o link caso você queira ver essa fonte, para te falar um pouquinho das áreas que surgiram e estão bem em alta hoje. Então vamos começar com a mais clássica delas, que é a psicologia clínica. Um psicólogo clínico oferece um serviço em que ele olha para o sofrimento e para a queixa que aquele paciente está apresentando e intervém, sejam essas queixas emocionais, psicopatológicas, comportamentais, então alguma dificuldade em estabelecer algum hábito ou deixar de ter algum vício ou manejar algum problema familiar. Então existe esse tipo de terapia em que você faz com a família inteira ou algum problema em relação a relacionamentos e você pode atender individualmente uma pessoa que tem essa queixa ou em casal, sejam essas queixas até escolares, então a área clínica, ela também vai atender aquela criança que tem dificuldades na escola e também tem uma outra área que é a neuropsicologia, que está muito ali com a psicologia clínica, mas que é especializada em avaliação e nós vamos chegar nesse ponto mais para frente. E aí então, dentro dessa clínica, cada psicólogo vai escolher a sua abordagem para entender, explicar e intervir com esse paciente. E aí o critério da escolha de uma abordagem, ele pode variar muito. E se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo em relação a isso. Comenta aqui embaixo novamente. E algo muito importante a se comentar é que quase em todas as áreas, se não todas as áreas, cada vez mais os profissionais estão atendendo de forma multidisciplinar. A ciência está caminhando para esse movimento. Então, cada vez mais psicólogos atuam em parceria com nutricionistas, com terapeutas ocupacionais, com professores, médicos, psiquiatras e vários outros. Porque quem é de fora não imagina a complexidade que é tratar de um caso clínico, certo? Então, por exemplo, uma coisa muito valiosa que eu aprendi na psicologia escolar, que também vou comentar mais para frente, é o quanto é complexo você intervir, por exemplo, com uma criança que tem problemas na escola. Porque não adianta você
ensinar para a criança um repertório comportamental na clínica, sendo que em outros contextos ela precisa aplicar isso. Então, cada vez mais essa força multidisciplinar vai acontecendo. A clínica tem sim esse teor de continuidade, então um atendimento semanal que acontece por vários meses e vai suscitando a mudança, mas existem novos modelos surgindo de psicoterapias breves, o plantão psicológico, por exemplo, em que você tem um problema, uma queixa, e você trata focadamente nela por algumas semanas e depois você tem um follow-up, ou seja, depois de um tempo você encontra de novo essa pessoa para saber como ela tá e, enfim, fazer eventuais encaminhamentos. Então, a psicologia clínica, ela é muito especial, ela tem um lugar no meu coração, porque é a área que eu pretendo seguir, mas ela é muito maior do que normalmente as pessoas pensam. A segunda área que eu vou trazer aqui é da psicologia organizacional e do trabalho. As pessoas costumam atrelar a RH, mas ela é uma das partes constituintes de um RH. Porque essa psicologia organizacional lida com a gestão de pessoas no contexto das empresas. Então, desde recrutamento e seleção, até treinamentos de desenvolvimento, até avaliações de desempenho, pesquisas de clima e etc. Na faculdade é muito comum a gente escutar que é a área em que você mais ganha. E de fato, pela experiência que eu tenho, parece ser a área em que, como recém-formado, você consegue começar ganhando um pouco mais do que em relação a outras áreas. Mas isso não é uma regra, é lógico. Então eu vou te dar um exemplo. Uma empresa está com um turnover muito grande, ou seja, uma rotatividade muito grande de funcionários que ficam por pouco tempo. O que um psicólogo organizacional pode fazer? Um exemplo. Uma pesquisa de clima, ver o que está acontecendo, por que esse clima está aversivo, por que as pessoas não estão aguentando trabalhar ali. Às vezes a recompensa em relação ao estresse que esse trabalho causa é muito baixa, e a gente tem que organizar isso. Às vezes os líderes estão com alguma dificuldade em gerir essas pessoas e diversos outros problemas. Então, normalmente o psicólogo intervém de forma grupal, de forma sistêmica, e ele tem esse olhar para o comportamento de um todo. A função de um psicólogo organizacional, se eu fosse resumir, seria promover a produtividade dos contribuintes de uma empresa, levando em consideração a sua saúde mental. Então, não é uma produtividade descarada e passando por cima de qualquer coisa. É uma produtividade assertiva, que leva em consideração diversos fatores que preserve a saúde mental dos colaboradores. E a terceira área que eu trouxe é a psicologia escolar e educacional. As pessoas confundem muitas coisas e às vezes acham que o psicólogo escolar ele vai ser um psicólogo clínico na escola e não é bem assim. Ele também intervém de forma grupal, ele promove, né, debates sobre bullying, por exemplo, e tudo mais. Mas ele também trabalha em conjunto com os professores. Então, se tem algum aluno que está apresentando alguma dificuldade ou algum conflito grupal ali, ele pode orientar esse professor, ele pode também orientar esses pais, conversar com eles e juntos traçarem essas melhores estratégias. Também, como eu falei, de forma muito multidisciplinar. Então, se alguma criança tem alguma condição, como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou alguma dificuldade de aprendizagem, esse psicólogo, ele, além de orientar ali na escola, ele vai trabalhar de forma multidisciplinar com o neuropsicólogo dessa criança ou psicólogo clínico, que vai intervir pensando nisso. E aí, quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, então intervindo tanto em questões de casa, por exemplo, como fazer a tarefa. Ai, meu nariz começou a escorrer. Lili, sai daí. Sai, gato daí. Então, se alguma criança tem alguma condição, como por exemplo, o transtorno do espectro autista ou algum transtorno de aprendizagem, esse psicólogo ele pode perceber, junto com o professor, conversar com esse pai, ou se essa criança já está passando por um acompanhamento com um neuropsicólogo, por exemplo, a ideia é que se converse e tracem estratégias juntos para intervir tanto em casa na hora de fazer a tarefa, quanto na escola. E tudo isso está muito bem conversado e muito bem amarrado para o melhor desenvolvimento dessa criança. Assim como um psicólogo organizacional intervém no contexto da organização para um ambiente mais produtivo e saudável possível, um psicólogo organizacional faz a mesma coisa na escola, para criar um ambiente inclusivo, um ambiente saudável em que as crianças possam se desenvolver.
Aí você pode me perguntar, mas Isa, eu posso usar então psicanálise no contexto organizacional ou no contexto escolar? E pode, lógico. Mas normalmente se usa a análise do comportamento, porque é uma coisa mais prática. Mas nada impede. E a quarta área de atuação é da psicologia social e comunitária. O psicólogo social, ele pode trabalhar em várias instituições, como CAPS, CRAS, CREAS e outras instituições, pensando mais nessa demanda muito social. Então, questões como violência doméstica, abuso de drogas e etc., o psicólogo social vai ter muito contato com isso. Então, é uma forma de você promover a inclusão dessas pessoas, intervindo na saúde mental delas. E normalmente essa área da psicologia social utiliza muito dos autores russos. Tem a Troika, se eu não me engano, que agora eu não vou lembrar os 3 nomes, mas se eu não me engano, é o Vygotsky, Leontiev e Luria. A quinta área é da neuropsicologia, que está ali junto com a psicologia clínica. Todo psicólogo pode aplicar testes assim que ele está formado e tem um CRP ativo. Porém, é esperado que ele faça uma especialização e se especialize como um neuropsicólogo, que vai ter o foco na avaliação. Testes psicológicos são uma parte da avaliação psicológica, que envolvem outras coisas. Então, demandas de TDAH, outros tipos de transtorno de aprendizagem e etc., transtornos de humor, transtornos de personalidade. Normalmente, para você diagnosticar, e isso é o esperado, é que se passe por uma avaliação com um neuropsicólogo. E aí tem aquele problema de vários psicólogos dando diagnósticos por aí sem fazer uma avaliação completa. Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas a função do neuropsicólogo é essa: aplicar muitos testes semanalmente, avaliar como é esse convívio familiar, a história de vida daquela pessoa, as condições que ela tem, o repertório comportamental dela, e além de avaliar, definir estratégias para lidar com tudo isso. E por fim, vamos falar da psicologia jurídica, que é o psicólogo que vai atender no sistema judiciário. Ele vai fazer avaliações psicológicas para processos legais, para definir questões relacionadas à adoção de filhos, adoções e etc. Então ele pode determinar ou ajudar o juiz a decidir se um pai ou uma mãe está mais apto para ter a guarda de uma criança, por exemplo. Nesses casos, normalmente você vai precisar passar num concurso. Mas você pode trabalhar na área jurídica sem precisar ser concursado, ou seja, um psicólogo é particular. E aí você vai estar prestando um serviço para um advogado, para algum cliente. Mas se você quiser trabalhar internamente em tribunais de justiça, você muito provavelmente vai ter que passar por um concurso. E lógico, sempre a função do psicólogo, além de avaliar alguma coisa, também é acolher, também é ser humano, oferecer apoio emocional para as pessoas. Eu tô fazendo esse parênteses aqui, porque às vezes a gente é da área e isso é óbvio pra gente, mas esse acolhimento, esse olhar humano, esse suporte, ele sempre vai estar presente. Então, por mais que um psicólogo escolar, por exemplo, intervenha muito mais de forma grupal e tudo mais, às vezes acontece de ter alguma demanda específica que ele está na ética dele, no código de ética dele, que ele vai ter que dar esse suporte, certo? E uma coisa que eu gostaria muito de saber até no início da minha graduação, por exemplo, é quais áreas a gente atua na faculdade, porque não, eu vou ter que te decepcionar nesse sentido. Áreas como psicologia jurídica, psicologia hospitalar, que eu não comentei especificamente aqui nesse vídeo, mas vale a pena você procurar, e até social, às vezes pode ou escolar, não são áreas normalmente tão abordadas na faculdade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você não vai ter exatamente um estágio nessa área. A minha formação especificamente, ela contempla psicologia escolar e educacional e POT, né, psicologia organizacional e do trabalho, das nossas grades de estágio, mas não contempla a hospitalar, por exemplo. Isso me impede de atuar quando eu me formar? Não, até porque o plantão psicológico, por exemplo, que foi um estágio que eu escolhi, ele é muito parecido com a demanda hospitalar, no sentido de acolher o paciente em um momento delicado e tudo mais. Mas eu tô te falando isso porque pode ser um ponto a você levar em consideração em qual universidade cursar a psicologia. Outro ponto que você deve levar em consideração são as abordagens. Eu pincelei algumas que existem por aqui, mas existem diversas outras. Existem as terapias contextuais, estão sendo muito pesquisadas.
mas nem toda faculdade aborda isso. Então você deve olhar para a grade curricular e levar em consideração. Ou se você já está cursando ou vai entrar numa faculdade em que não contempla alguma área que você pensa em seguir, o interessante seria você procurar algum estágio por fora, não obrigatório, relacionado. Isso é muito interessante para ganhar experiência e melhorar o seu currículo caso você queira seguir essa área quando você se formar. Eu espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo se você tem a sugestão para algum outro vídeo e até a próxima.